Fala pessoal, tudo certo? Então, vou estar gravando aqui para vocês, trazendo mais uma aula sobre recuperação de créditos tributários. Então, a gente vai começar essa seara desses conteúdos e eu vou estar trazendo qual que é a minha visão e como eu trabalho com recuperação de créditos tributários, que foi a área, a atividade, o ramo da contabilidade que mudou completamente a minha vida. Eu digo a minha vida pessoal, a minha vida financeira e a minha vida profissional. Então eu quero estar trazendo para vocês dizer que é possível sim começar a trabalhar com recuperação de créditos tributários ou até mesmo fazer uma transição de carreira. Seja você contador que já presta serviço de assessoria, quer agregar esse serviço, esse setor de recuperação de créditos barra auditoria que dá para fazer também no teu escritório de contabilidade, ou também você pode fazer uma transição de carreira, como eu falei anteriormente, deixando de ser contador que presta assessoria e sendo um contador que presta consultoria, que são casos diferentes. Na assessoria, o que tange são aqueles serviços rotineiros, que é fechamento, é lançamento, é apuração de imposto, é conciliação bancária, é fechamento de folha de pagamento, é elaboração de balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício. E já na consultoria barra auditoria, a gente analisa esse trabalho que o contador da assessoria faz, com o foco principal de identificar oportunidades para o seu cliente. Ah, Danilo, eu vou identificar falhas do contador que fez assessoria ou faz assessoria? Não, jamais. Nós, consultores, trabalhamos em sinergia com o contador que presta assessoria contábil mensal para aquele cliente. Então a gente trabalha entendendo quais são as particularidades de determinada atividade do cliente e assim a gente busca soluções, estratégicas para que a gente consiga melhorar a tributação do produto ou serviço e até mesmo recuperar valores que dá para retroagir aplicando a estratégia, pedindo de volta esse valor que ele pagou a maior por não estarem aproveitando a estratégia que descobrimos no momento da análise da consultoria, ou fazer compensações. Então a gente vai começar aqui no seguinte ponto. As empresas hoje pagam muito imposto. E às vezes o empresário não percebe isso. Ou às vezes ele percebe, mas só porque está saindo dinheiro do caixa dele. E às vezes o contador, no fluxo de trabalho, acaba não analisando a questão do comparativo de quanto esse cliente pagava e quanto ele está pagando. E isso é muito importante. Por quê? Porque quando você chega para o teu contador ou para o teu cliente e diz assim, olha só, João, de janeiro até setembro você veio pagando o imposto nessa cadeia aqui. E aqui está a relação dos seus tributos pagos, só que a partir de maio, teve um aumento de X% do teu faturamento. E eu fiquei preocupado com isso. Primeiro, tu levou para o teu cliente a consciência de que você se preocupa, que você está olhando para a empresa dele. E daí, daqui a pouco, você chega assim e fala: olha só, eu pedi para um contador, amigo meu, parceiro, que trabalha com consultoria tributária, para ele analisar o que pode ser feito estrategicamente para a gente estar diminuindo essa carga tributária. Imagina tu tá chegando com um problema, que é um problema que talvez ele já saiba, mas tu tá trazendo a solução. Ou seja, ele vai ver, perceber que você está preocupado com o negócio dele, tá? Então, eu vou trazer um aspecto geral disso. Eu sou Danilo, algumas pessoas já me acompanham aqui nas redes sociais. Então, eu sou contador, me formei na Bahia, na Faculdade Integrada, fiz especialização em Direito Tributário e Contabilidade Tributária. Daí, segui fazendo mestrado para seguir carreira acadêmica, dando aula. E estou finalizando meu doutorado aí na PUC, estudando e escrevendo sobre a tributação no agronegócio, tá? Então hoje eu faço parte de alguns grupos. Hoje sou membro do CRC Jovem,
do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, atuo como consultor tributário, sou professor e agora, recentemente, eu fiz adesão ao grupo de empresários para trazer soluções e fazer network para estar oferecendo o hub de serviços e soluções para o cliente. Tá? Então, hoje eu trabalho na sistemática mais de parcerias, oferecendo todo tipo de serviço para o cliente. Caso você queira saber mais, me chama nas redes sociais que eu te explico como é que funciona. Então, Danilo, o que é recuperação de crédito tributário? A recuperação de créditos tributários, a gente faz uma análise dos últimos 5 anos que a empresa está no mercado. Ah, Danilo, por que os últimos 5 anos? Porque no Código Tributário Nacional fala do período prescricional, que são 5 anos. Então, de 5 anos para trás, a Receita Federal ela pode reaver valores que ela acha que você recolheu a menor, quanto o contribuinte também pode reaver valores que ela acha que recolheu a maior. Dos 5 anos para lá, já está prescrito, já está perdido. Então, se a Receita não cobrou ou você não fez o pedido, já está perdido. Então, hoje eu utilizo essa análise dos últimos 5 anos, só que após a gente fazer essa análise dos últimos 5 anos, o cliente acaba ganhando muito mais, porque além de resolver um problema e recuperar dinheiro para trás, a gente gera uma economia tributária futura, porque essas alterações são enviadas ao contador e ao cliente. E a partir desse movimento da restituição, recuperação tributária, esse cliente vai fazer alterações, seja na tua forma de tributar, seja no teu cadastro de produto, seja no teu cadastro de fornecedor, cliente e assim sucessivamente, com total orientação e fundamentação legal para isso. Então, a base legal, ela existe, é totalmente segura e a composição desse crédito e o aproveitamento desse crédito é totalmente de forma administrativa. Está expressamente em lei, onde permite que o contribuinte faça o aproveitamento desses créditos e faça também o pedido fora do período que ele pediu, ou seja, não fiz esse mês, daqui a 2 anos identifiquei que nesse mês atrás eu não fiz o pedido, eu posso fazer agora. Logo, esses pedidos, essa quantificação, ela pode resultar em pedidos de compensação de tributos, ou seja, gerei o débito esse mês, identifiquei o crédito dos últimos 5 anos, fiz um processo administrativo ou, dependendo da forma da estratégia, dentro do próprio PVA do SPED, lanço o ajuste, eu identifico as notas fiscais que deram, que geraram crédito e faço a compensação com os próprios tributos. Por exemplo, posso compensar débito de PIS/COFINS com débitos, desculpa, débitos de PIS/COFINS com créditos de PIS/COFINS de outro período. Para exemplificar mais ainda, por exemplo, agora no dia 20 de setembro vai ter o vencimento, dia 25 de setembro vai ter o vencimento do PIS/COFINS. E digamos que nos últimos 5 anos identificamos um valor de crédito que deixou de ser tomado. Então a gente pode pegar esse crédito de lá de trás, vir escriturando ele e utilizar ele para compensar o débito de PIS/COFINS desse período, desse mês, tá? Ou a gente pode adotar também alguma estratégia, dependendo da forma de tributação da saída desse contribuinte, em fazer o pedido de ressarcimento que a Receita Federal pode devolver em dinheiro, entra em dinheiro, em Pix, transferência na conta do contribuinte. Ou também, se o cliente optar, dá para fazer esse pedido de ressarcimento e efetuar uma compensação cruzada. Por exemplo, a empresa tem débitos previdenciários, débito com o INSS, aquele 20% patronal e aquele que desconta do colaborador, bem como as retenções de imposto de renda, contribuição social. Se a estratégia adequada for o pedido de ressarcimento ou compensação, dependendo, a gente pode compensar o crédito de PIS/COFINS, por exemplo, com débitos de INSS. Nós podemos utilizar crédito de IPI com compensação do INSS também, que nós chamamos de compensação cruzada. Ou também o imposto de renda e contribuição social trimestral.
Se der lucro, a empresa vai pagar imposto de renda e contribuição social. E se a estratégia que nós adotarmos e o crédito for passivo de compensação cruzada, nós também podemos compensar com esses tributos aí que incidem sobre a renda, tá? Que são os tributos diretos, ok? Então, aqui são alguns cases de sucesso que eu tenho aqui trabalhando com esse serviço de recuperação de crédito. Autopeças do Simples Nacional. As empresas do Simples Nacional, elas têm possibilidade de recuperação de créditos? Sim. Quais são as atividades mais rentáveis com mais possibilidade de ressarcimento? Autopeças, farmácia, supermercados, mercadinhos, mercearias, conveniência, farmácias, que eu já falei anteriormente. Então, todos esses segmentos que estão enquadrados no regime tributário do Simples Nacional, existe um forte indício de que tem um valor a ser recuperado de créditos tributários, ou seja, que ele pagou indevido ou a maior. Então, esses valores podem ser compensados ou o dinheiro entra em cash na conta da empresa sem ação judicial, processo totalmente administrativo, e a gente efetua do início da composição do crédito, a apresentação do crédito para o cliente, da tomada e até chegar ao ressarcimento. Comércio de produtos agrícolas. Nós temos um case muito significativo aqui sobre crédito de PIS e COFINS e de subvenções para investimento no valor que a gente solicitou de mais de 2 milhões de reais. Essa empresa aqui é uma empresa do lucro real e alguns dos nossos clientes dessa composição dos 2 milhões já tiveram seus pedidos totalmente deferido pela Receita Federal e valores depositados em suas contas. Comércio mais indústria, então nesse caso aqui foi uma indústria da metal mecânica que faz máquinas. Um caso específico aqui de valor recuperado do ICMS, então eles faziam compra interestadual com ICMS-ST e não fazia esse crédito. Então a gente fez a composição tanto do ICMS-ST quanto o diferencial de alíquota. Então ele antecipava, utilizava essas peças ou esses insumos num processo produtivo e ali encerrava a cadeia porque desenvolvia um novo produto. Então tem a possibilidade de resgatar esses valores que foram pagos antecipadamente e esse cliente não estava fazendo. Logo, nós analisamos os últimos 5 anos, identificamos cerca de quase 400 mil reais só desse crédito de ICMS-ST. Também o levantamento foi realizado, os créditos foram propriamente identificados, lançados no FD ICMS-PI e aproveitado para compensar nos períodos futuros. Esse cliente aqui em específico ficou uns 6 a 8 meses sem pagar ICMS no mês. Olha a baita economia que gerou no caixa desse cliente, cerca de quase 80 mil reais mensal a mais no bolso desse cliente, no caixa da empresa, para gerar reinvestimento e para melhorar também a questão dos colaboradores. Então, essa entrega de recuperação de créditos tributários, ela é muito significativa e às vezes a gente não consegue perceber o impacto que isso leva. Já teve empresário que, quando eu entreguei o resultado para ele, realizou o processo de recuperação, compensação e ressarcimento. Depois de alguns meses, ele me disse: Danilo, confesso para ti, se não fosse esse trabalho, eu não sei o que seria dos meus colaboradores da indústria. Cerca de 300 a 400 colaboradores, ele ia reduzir 50%, e aí eu deixo o questionamento reflexivo para você. Imagina quantos desempregos iria ser gerado? Quantos pais de família, mãe de família, deixaria de estar levando para dentro da sua casa a alimentação, o pão na tua mesa? Então, esse trabalho, ele, além de trazer um resultado financeiro significativo para o empresário, ele pode ser também como ele é o meu propósito de vida, tá? Então,
É um trabalho bastante significativo, não só financeiramente, mas também de cunho é, social, né? Que a gente às vezes só vê, como eu falei anteriormente, o lado do dinheiro entrando, mas não sabe qual que é o impacto social que isso causa, na vida dos colaboradores, dos empresários das empresas. Aqui o IPI acumulado também da indústria, a gente teve uma questão de insumos isentos de exportações e evoluções, e aí também através do SPED barra a gente olhar as notas fiscais também, e o valor de crédito identificado foram de 4 milhões de reais, tá? E esse valor foi compensado aí com INSS também desse cliente. Então aqui eu já falei também, a gente não sabe qual o melhor caminho, vai depender muito de como a empresa tá, do fluxo de caixa da empresa, do que a empresa quer investir. E aí a gente vai escolher junto com o cliente e orientar junto ao cliente qual o melhor caminho ele acha que deve escolher, se é o caminho da compensação ou o caminho do ressarcimento. Lembrando, um adendo, que isso aqui, compensação ou ressarcimento, primeiro vai depender do tipo de crédito, do tipo do tributo e também das características do cliente. Ah, Danilo, como funciona a recuperação de créditos? Eu sou empresário e estou vendo aqui a tua aula. Você vai entrar em contato comigo, eu vou fazer uma apresentação para você do escritório, vou fazer o levantamento desses documentos, pedir para você uma procuração, vou cruzar essas informações que você entregou na Receita Federal ou o seu contador entregou na Receita Federal, vou fazer uma análise técnica e vou montar um quadro resumo. Feito isso, agendo a reunião contigo, apresento as oportunidades. Você assinando um contrato comigo, eu vou fazer o trabalho mais detalhado, pegando nota a nota que gerou cada crédito, te apresento o valor final. Você concordando, assumimos o compromisso de fazer o pedido de ressarcimento ou compensação e acompanha a homologação e você é, concluindo a Receita Federal deferindo o pedido de compensação ou ressarcimento, aí sim gera os honorários para o escritório. Nosso trabalho ele não é custo para o empresário, não é despesa para o empresário. Por quê? Porque esse valor que foi recuperado, que vai ser recuperado, compensado, você já perdeu, está perdido. Nós vamos atrás, identificamos o novo valor e desse valor que tu recebe, quando você recebe ou compensa, você paga um percentual para a gente pelo nosso trabalho no escritório. Ah, Danilo, mas lá no início você analisou, minha empresa não deu nada. Você não cobra para analisar? Não. O risco do nosso negócio é a gente fazer análise e não identificar nada. Já aconteceu? Já. Algumas vezes aconteceu com alguns clientes, prestadores de serviço de algum regime tributário que é mais restrito ao pedido de compensação, mas isso é tudo tranquilo, nós já estamos preparados para isso. Então, quem pode recuperar crédito? Todas as empresas em regra geral. Como eu falei lá no início da nossa apresentação, alguns segmentos têm mais possibilidades. Então, Simples Nacional, que são autopeças, farmácias, mercadinhos, aquele centrinho de conveniência, questão de bebidas, venda de bebidas, comércio em geral tem, indústria em geral, e as empresas que crescem e mudaram de regime sem analisar. Esse aqui é um ponto muito criterioso que a gente pode analisar que quando ela faz essa mudança, talvez eles não conseguem ou não têm o conhecimento específico para fazer a identificação, o lançamento e aproveitamento de alguns créditos que são permitidos nessa transição. Então, finalizando aqui, é uma aula não, mas trazer um conhecimento para você bem rápido, bem superficial. Caso vocês queiram, eu posso agendar uma reunião contigo, agenda comigo e a gente conversa mais detalhadamente, especificando daqui a pouco mais a fundo na tua atividade. Então, os últimos 5 anos, cada dia que passa, você perde um dia. Então, o tempo está passando. O tempo passa, é perdido, nós não temos como recuperá-lo. O crédito também é a mesma coisa. Se o tempo passou, eu gerei um crédito, passou 5 anos, tchau, não tenho mais como conseguir.
Crédito não revisado é crédito perdido. Então, se o crédito está lá e não for revisado para pedir, está perdido. E eu quero te perguntar se você vai deixar esse valor possível para o governo ou se você quer recuperar que é seu por direito. Então, caso tenha gerado dúvida e reflexão para você, me chama, vamos bater um papo. Pode ser online, presencial, tomamos um café e a gente analisa as possibilidades de recuperação de crédito da sua empresa. Meu Instagram aqui está danilo.cnt, mas foi mudado, então é danilomelhor.tex. E vocês tiverem dificuldade, bota o QR Code aqui, vai dar no meu WhatsApp e fala comigo. Ou tu pode me achar também como Danilo Melhor Araújo. O Danilo Melhor, meu sobrenome tão peculiar que a gente vai conseguir identificar aí de primeira nas redes sociais. Um abraço, um prazer estar trazendo, compartilhando um pouco desse conhecimento de recuperação de créditos tributários. E deixa aqui o que achou desse vídeo, primeira aula. E daqui a pouco deixa aqui também qual segmento vocês querem que eu aprofunde aqui para falar sobre recuperação de crédito. Um abraço e até a próxima.